Eu vou ser sincero com vocês. Minha vida nunca foi fácil. Cresci em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, numa casa que mais parecia cair aos pedaços. Minha mãe, Dona Cleide, sempre fez de tudo para me criar sozinha depois que meu pai foi embora quando eu tinha 5 anos. Ela trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes. Saía antes do sol nascer e voltava quando já era noite. Eu via o cansaço no rosto dela, as mãos calejadas, as costas doendo. E jurei para mim mesmo que um dia eu ia mudar isso, que eu ia dar uma vida melhor para ela. Mas a realidade é dura. E oportunidade é coisa rara quando você nasce onde eu nasci. Terminei o ensino médio com dificuldade, trabalhando de ajudante em obra, em mercado, em qualquer coisa que aparecesse. Até que consegui comprar uma moto velha, uma CG 125 que mais fazia barulho do que andava, e comecei a trabalhar com entrega de aplicativo. Uber Eats, iFood, Rappi, qualquer app que me desse uma corrida, eu aceitava. Aquele dia, uma terça-feira de março, tinha sido especialmente ruim. Tinham me passado para trás no aluguel da kitnet onde eu morava. E o dono do imóvel tinha dado ultimato. Ou eu pagava até sexta, ou ia pra rua. Eu tinha 3 dias para juntar R$ 400 e no bolso tinha apenas 25. Estava rodando a cidade desde as 10 da manhã. O sol de Minas queimava forte e eu nem tinha comido direito. Tinha tomado só um café preto pela manhã e meu estômago roncava alto. Mas não podia parar. Cada entrega era 4, 5, 6 reais. Eu precisava fazer o máximo possível. Já passava das 8 da noite quando aceitei mais uma corrida. Restaurante japonês, pedido de R$ 120, destino num bairro nobre de Belo Horizonte que eu raramente ia. Aqueles lugares cheios de casa grande, muro alto, câmera de segurança. Outro mundo. O GPS me levou até uma rua tranquila, arborizada, com postes de luz amarela que faziam tudo parecer um filme. Parei na frente do número 456, uma casa de 2 andares, moderna, com vidro fumê e jardim na frente. Tudo muito bonito, muito diferente da realidade que eu conhecia. Peguei a mochila térmica, desci da moto e toquei a campainha. Meu coração batia mais forte que o normal, não sei porquê. Talvez fosse a fome, talvez fosse o cansaço, ou talvez fosse algo que eu ainda não entendia. A porta se abriu e ali estava ele. Evanir tinha uns 35 anos, alto, cabelo castanho bem cortado, barba feita e um sorriso que me pegou desprevenido. Usava uma camisa social branca com as mangas dobradas, calça preta e tinha um jeito calmo, elegante, daquelas pessoas que nasceram em berço de ouro e sabem disso. Boa noite, ele disse. E a voz era suave e educada. Boa noite, senhor. Pedido do Sushi Express. Eu respondi tirando a sacola da mochila. Ele pegou o pedido, mas não fechou a porta. Ficou me olhando de um jeito diferente, como se estivesse pensando em algo. Eu ia virar para ir embora quando ele falou: Você já comeu alguma coisa hoje? A pergunta me pegou de surpresa. Olhei para ele sem entender. Como assim, senhor? Vi que você está há um tempo parado aí fora, conferindo o celular. E percebi que você parece cansado. Já comeu? Eu não sabia o que responder. Era estranho um cliente perguntar isso. Mas a verdade era que eu estava morrendo de fome. E mentir não ia adiantar. Para ser sincero, não comi direito hoje não, senhor. Mas está tudo bem. Vou comer quando chegar em casa. Ele balançou a cabeça, como se não aceitasse aquela resposta. Que bobagem. Olha, pedi comida demais aqui, sempre sobra. Você não quer entrar um pouco, comer alguma coisa? Não é certo você trabalhar a noite toda com fome. Eu fiquei sem reação. Um cliente me chamando para entrar? Para comer? Isso nunca tinha acontecido. E olha, eu já tinha feito mais de 1000 entregas. Minha cabeça dizia para recusar, para ir embora, porque aquilo era estranho. Mas meu estômago roncou naquela hora, alto. E eu senti minha bochecha esquentar de vergonha. Evanir riu baixinho. Pronto, seu estômago respondeu por você. Vem, entra. Sem compromisso, só uma comida rápida. Você precisa, e eu tenho sobrando. É simples assim. Eu olhei para a casa dele, depois para minha moto velha, estacionada ali na frente. Pensei em Dona Cleide, no aluguel atrasado, nas entregas que ainda precisava fazer. Mas pensei também que eu não ia aguentar continuar trabalhando daquele jeito, com o corpo pedindo comida. E então, tomei uma decisão que mudaria tudo. Será que eu devia ter entrado naquela casa? Entrei devagar, ainda meio sem acreditar no que estava fazendo. A casa por dentro era ainda mais bonita que por fora. Tudo muito clean, moderno, com sofá bege, uma televisão enorme na parede e um cheiro gostoso de ambientador. Era o tipo de lugar que eu via em revista e achava que só existia em filme. Fica à vontade. Evanir disse, fechando a porta atrás de mim. Pode deixar a mochila ali no canto, não vai acontecer nada com ela. Eu deixei a mochila encostada na parede e fiquei ali, de pé, sem saber direito o que fazer. Ele foi até a cozinha americana, que ficava integrada com a sala, e começou a abrir as embalagens do sushi. Senta aqui. Ele apontou para um banquinho na bancada. Vou te servir um prato. Sentei, meio travado ainda. Não era normal aquilo. Mas ao mesmo tempo, ele parecia tão tranquilo, tão natural, que fui relaxando aos poucos. Evanir montou um prato para mim com vários tipos de sushi, sashimi, hot roll, aquelas coisas que eu via foto, mas nunca tinha comido de verdade.
Colocou shoyu, wasabi, gengibre e empurrou o prato na minha direção junto com um par de hashes. Come, e pode comer à vontade, viu? Não precisa ter vergonha. Peguei os hashes, mas confesso que não sabia usar direito. Tentei pegar uma peça e ela escorregou. Tentei de novo e caiu na bancada. Eu ri, meio sem graça. Desculpa, nunca comi isso direito. Usa a mão mesmo, ele disse sorrindo. Eu também uso quando não tem ninguém olhando. Peguei uma peça com a mão e coloquei na boca. Gente, era a coisa mais gostosa que eu tinha comido na vida. O arroz, o peixe, o sabor, tudo junto era perfeito. Comi uma, depois outra, depois mais outra, e percebi que estava devorando. Devagar, Evanir falou, mas estava rindo. Não vai sumir não. Ele se serviu também e começou a comer, mas percebi que ficava mais me olhando do que comendo de verdade. E ele puxou conversa. Faz tempo que você trabalha com entrega? Há uns 2 anos, respondi ainda mastigando. Desde que consegui comprar a moto. É puxado? Demais, mas é o que tem, né? Preciso pagar as contas, ajudar minha mãe. Você mora com ela? Não, moro sozinho, mas mando dinheiro quando dá. Ela trabalha muito, merece descansar. Ele ficou em silêncio por uns segundos, só me olhando, e eu senti uma coisa estranha no peito. Não era medo, era curiosidade? Interesse? Não sei explicar. Você é um cara legal, Danilo, ele disse de repente. Como o senhor sabe meu nome? Está no aplicativo. Ele apontou para o celular dele na bancada. E para de me chamar de senhor. Me chama de Evanir. Senhor, me deixa me sentindo velho. Eu ri. Tá bom, Evanir. A conversa fluiu fácil depois disso. Ele me contou que trabalhava com TI, que tinha uma empresa de desenvolvimento de software, que morava sozinho porque tinha se separado há alguns anos. Não tinha filhos, não tinha família por perto. A casa grande era só dele. E quanto mais ele falava, mais eu percebia como nossas vidas eram diferentes. Ele tinha tudo. Eu não tinha nada. Mas mesmo assim ele estava ali, conversando comigo como se fôssemos iguais. Como se eu importasse. Terminei de comer e ele ofereceu sobremesa. Recusei. Disse que precisava voltar para a estrada, fazer mais entregas. Mas quando fui levantar, ele colocou a mão no meu braço. Um toque leve, mas que fez meu corpo inteiro travar. Fica mais um pouco, ele pediu. E tinha algo nos olhos dele que eu não conseguia decifrar. Só mais um pouco. Faz tempo que não converso assim com alguém. Eu devia ter ido embora naquela hora. Devia ter agradecido, pegado minha mochila e saído. Mas não consegui, porque eu também estava sentindo aquilo. Aquela vontade de ficar. Aquele calor estranho que começava a subir do peito para a garganta. Tá bom, eu disse baixinho. Fico mais um pouco, e foi nesse momento que tudo mudou. Porque Evanir se levantou, veio para o meu lado da bancada e ficou em pé bem perto de mim. Tão perto que eu conseguia sentir o perfume dele, caro, marcante. Posso te fazer uma pergunta? Ele disse, a voz mais baixa agora. Pode. Você já ficou com algum homem? Meu coração disparou. A pergunta tinha vindo do nada, mas ao mesmo tempo parecia fazer todo sentido. Porque eu também estava pensando nisso. Estava pensando nele. Naquele momento. Naquele clima, engoli seco e respondi a verdade. Já. Algumas vezes ele sorriu. Um sorriso lento, satisfeito. Que bom. E então ele fez algo que eu não esperava, mas que uma parte de mim desejava desde que ele abriu aquela porta. Ele colocou a mão no meu rosto, devagar, e se aproximou. O que será que ia acontecer agora? Quando os lábios dele tocaram nos meus, o mundo parou. Não foi um beijo agressivo, não foi apressado. Foi lento, cuidadoso, como se ele estivesse testando se eu ia aceitar ou não. E eu aceitei. Aceitei de um jeito que me surpreendeu. Fechei os olhos e deixei acontecer. O beijo foi ficando mais intenso, mais profundo, e eu senti minha mão subir até a nuca dele, puxando ele para mais perto. Era como se tudo que eu segurava há tanto tempo, toda aquela vontade que eu nem sabia que existia, tivesse explodido ali. Quando nos separamos, estávamos os dois respirando pesado. Ele encostou a testa na minha e ficou ali, parado, só sentindo o momento. Você não imagina quanto tempo faz que eu queria isso. Ele sussurrou. Eu também, eu respondi. E era verdade, porque naquele beijo, naquele toque, eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Não era só desejo, era conexão. Era como se, pela primeira vez na vida, alguém me enxergasse de verdade. Não como um entregador pobre, não como o filho da faxineira, mas como Danilo. Simplesmente Danilo. Evanir me puxou pela mão e me levou até o sofá. A gente sentou ali, colado um no outro, e ele passou o braço pelos meus ombros. Ficamos em silêncio por um tempo, só curtindo aquele momento. Você precisa ir? Ele perguntou. Olhei para o celular. Tinha notificação de corrida, mas nenhuma próxima. O aplicativo estava vazio naquela hora. Acho que não, eu disse. Parece que hoje está fraco mesmo. Então fica comigo essa noite. Eu devia ter pensado melhor. Devia ter raciocinado sobre o que aquilo significava, sobre o que podia acontecer. Mas não pensei, só senti. E respondi, tá bom. Eu fico, a noite foi incrível. A gente ficou conversando, rindo, se conhecendo de um jeito que parecia tão natural que assustava. Evanir me contou sobre a vida dele, sobre como tinha construído a empresa do zero,
sobre os momentos difíceis que passou, sobre o casamento que não deu certo porque ele nunca conseguiu ser verdadeiramente feliz escondendo quem era. E eu contei sobre mim também. Sobre Dona Cleide, sobre a luta diária, sobre o medo de não conseguir pagar as contas, sobre o sonho de um dia ter uma vida melhor. Você vai ter, ele disse, segurando minha mão. Você é esforçado, determinado. Isso vale mais que qualquer diploma. Ninguém nunca tinha falado assim comigo. Ninguém nunca tinha me feito sentir que eu valia alguma coisa. E ali, naquele sofá, com Evanir do meu lado, eu me senti importante pela primeira vez. A gente se beijou mais vezes. Beijos longos. Beijos que faziam meu corpo todo esquentar. Que faziam meu coração bater descompassado. Ele me abraçou, passou a mão pelos meus cabelos, sussurrou coisas no meu ouvido que me arrepiavam inteiro. Não vou descrever tudo o que aconteceu, porque tem coisas que são só nossas, só daquele momento. Mas foi intenso. Foi verdadeiro. Foi como se a gente se conhecesse há anos, e não há poucas horas. Quando já passava da meia-noite, eu disse que precisava ir. Tinha que acordar cedo no dia seguinte para trabalhar. Evanir ficou meio triste, mas entendeu. Me passa seu número, ele pediu. Quero falar com você de novo. Passei. E ele salvou na hora com um sorriso no rosto. Na porta, antes de eu sair, ele me deu mais um beijo. Um beijo de despedida, mas que parecia prometer que aquilo não tinha acabado. Amanhã eu te mando mensagem, ele disse. Tá bom. Saí dali flutuando. Montei na minha moto velha, mas me sentia como se estivesse pilotando uma nave espacial. Tudo era diferente. Eu era diferente. Cheguei em casa, deitei na cama e fiquei olhando pro teto com um sorriso idiota no rosto. Meu celular vibrou. Era ele? Cheguei bem em casa? Tomei a liberdade de me preocupar. Eu ri e respondi que sim. E a gente ficou conversando até de madrugada sobre tudo e sobre nada. Eu não sabia ainda, mas aquela noite tinha sido só o começo de algo muito maior. Será que eu estava pronto para o que vinha pela frente? Os dias seguintes foram os mais estranhos e ao mesmo tempo os mais incríveis da minha vida. Evanir e eu começamos a conversar todos os dias. Mensagens de bom dia, de boa noite, perguntas sobre como tinha sido o trabalho, piadas bobas que me faziam rir no meio das entregas. E a gente se viu de novo. Várias vezes. Ele pedia comida pelo aplicativo, sempre pedindo para eu ser o entregador. E quando eu chegava lá, sempre tinha um motivo para eu entrar. Um café, um lanche, uma conversa rápida que se esticava por horas. A gente se beijava muito, ria muito. Ficava junto de um jeito que parecia tão certo que eu não conseguia entender como tinha vivido tanto tempo sem aquilo. Mas eu tinha medo. Medo de me apegar demais. Medo de aquilo ser só uma fase, uma curiosidade dele. Porque no fundo, eu sabia que nossas vidas eram muito diferentes. Ele era rico, bem-sucedido, morava numa casa linda. Eu era pobre, lutava para pagar aluguel, trabalhava até de madrugada. Um dia, umas 3 semanas depois daquela primeira noite, eu juntei coragem e perguntei. A gente estava no sofá dele depois de ter jantado juntos. Ele tinha cozinhado e eu tinha ficado impressionado porque ele sabia fazer uns pratos incríveis. Evanir, o que é isso aqui? Eu perguntei meio sem jeito, ele me olhou sério. Como assim? Mas gente, eu e você, o que a gente está fazendo? Ele ficou em silêncio por uns segundos, como se estivesse escolhendo as palavras certas. Eu não sei dar nome, Danilo. Mas sei que eu gosto de você, muito. E sei que quero você por perto. Mas a gente é muito diferente, eu disse. E a voz saiu baixa, insegura. Você tem uma vida, eu tenho outra. Isso não vai dar certo. Quem disse que não vai? Eu conheço a vida, Evanir. Eu sei como as coisas funcionam. Gente como eu não fica com gente como você. É assim que o mundo é. Ele pegou meu rosto com as 2 mãos, me obrigou a olhar para ele. Então a gente muda o mundo. Simples assim. Não é simples, é sim. Porque eu quero que seja. E você também quer, eu sei que quer. E ele tinha razão. Eu queria. Queria muito. Evanir me propôs algo naquela noite que mudou tudo. Ele disse que eu podia largar as entregas, que ele ia me ajudar. Não como favor, não como caridade, mas como parceiro. Ele queria que eu fizesse um curso de tecnologia, que aprendesse programação, que trabalhasse com ele na empresa. Eu fiquei chocado. Por que você está fazendo isso? Eu perguntei. Porque eu acredito em você. E porque eu quero você na minha vida. De verdade. Não só nas horas vagas, não só quando sobra tempo. Eu quero você comigo todos os dias. Chorei naquela noite. Chorei porque era muita coisa de uma vez. Porque ninguém nunca tinha acreditado em mim daquele jeito. Porque pela primeira vez, eu estava vendo uma luz no fim do túnel. Aceitei a proposta. Larguei as entregas, comecei o curso online e fui morar com ele. Isso mesmo. Evanir me ofereceu um quarto na casa dele. Disse que eu podia ficar ali enquanto me organizava. Mas a verdade é que a gente acabou dividindo o mesmo quarto. O mesmo espaço. A mesma vida. Minha mãe, Dona Cleide, ficou meio desconfiada no começo. Perguntou quem era aquele homem. Por que ele estava me ajudando tanto? Mas quando ela conheceu Evanir, quando viu como ele me tratava, como ele me olhava, ela entendeu. E deu a bênção. Você merece ser feliz, meu filho. Ela disse com os olhos cheios de lágrima. Ah, você sempre mereceu. Hoje, um ano depois daquela primeira entrega, eu trabalho na empresa do Evanir.
Aprendi programação, estou ajudando em projetos reais e ganho um salário que eu nunca imaginei ter. Consegui alugar um apartamento pequeno, mas digno para minha mãe, que ela finalmente parou de trabalhar como faxineira. E Evanir? Evanir é meu namorado. A gente assume isso para todo mundo. A gente sai de mãos dadas. A gente viaja junto. A gente constrói uma vida juntos. Claro que ainda tem gente que olha torto. Claro que tem gente que não entende. Mas a gente aprendeu que o que importa é o que a gente sente. E o que a gente sente é real, é forte, é verdadeiro. Aquela noite em que eu toquei a campainha da casa dele com fome, cansado, desesperado, mudou minha vida completamente. Não só porque eu encontrei alguém que me ama, mas porque eu aprendi que eu mereço amor, que eu mereço ser visto, que eu mereço ser feliz. E se você está aí passando por dificuldades, se sentindo invisível, achando que nada vai mudar, eu te digo, não desiste. Porque às vezes a vida te surpreende quando você menos espera. Às vezes basta uma porta se abrir para tudo mudar. E aí, gostou do meu relato? Espero que sim. Se você curtiu, se inscreve aqui no canal que eu sempre trago relatos reais assim, direto da vida, sem mentira, sem invenção. E se você tem alguma história parecida, ou qualquer história para compartilhar, deixa nos comentários que eu adoro ler. Não esquece de deixar o like, ativar o sininho e compartilhar com aquela pessoa que você acha que precisa ouvir isso. E se puder vir membro do canal, sua contribuição faz toda a diferença para eu continuar trazendo esses conteúdos para vocês. Valeu mesmo pelo carinho de sempre. Até o próximo vídeo.